Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos ao webinar Pipefy para Helpdesk. Nesse webinar, o nosso objetivo não é apresentar um modelo ou um processo de suporte ideal, até porque isso é bastante subjetivo, porque cada empresa atende os processos de suporte de forma bem diferente, porque depende muito dos seus produtos ou dos seus serviços, varia muito como funciona o seu processo de suporte. A sua empresa muito provavelmente já tem um processo de suporte rodando, e mesmo que ele ainda não esteja perfeito, tenha melhorias que possam ser implementadas, acredito que ele já te atenda bem, ou se ele não te atenda bem, o que eu quero te apresentar hoje são formas de melhorá-lo. Então, o meu objetivo no dia de hoje é demonstrar como a nossa estrutura aqui no Pipefy e as nossas funcionalidades avançadas podem ajudar a refinar e otimizar o processo que você já tem. Para isso, a gente vai dividir o webinar em duas partes. Primeiro, eu vou fazer um overview bem rápido da parte teórica dos processos de Helpdesk e das funcionalidades, e depois a gente vai ver na prática essas funcionalidades rodando no Pipefy. No final, eu vou reservar um tempinho para responder as perguntas. O primeiro conceito que a gente tem que explorar é o que é Helpdesk. Por Helpdesk, ou atendimento ao cliente e suporte, a gente define todos aqueles processos de suporte e atendimento ao cliente. Estes clientes podem ser tanto internos, ou seja, os funcionários da sua empresa, abrindo tickets para o seu departamento de TI, ou para a parte de facilities, ou para a parte de estrutura, ou externos, então seus clientes, abrindo pedidos de suporte técnico, financeiro, etc. O foco principal dos processos de Helpdesk é resolver os problemas desses clientes, independente deles sejam internos ou externos. O canal de atendimento depende muito da empresa. Então, tem empresas que fazem atendimento telefônico, chat online, como é o caso aqui nosso do Pipefy, e-mail, independente do canal. O que determina que um processo de Helpdesk é eficiente é não somente a rapidez no atendimento. Isso é muito importante, porque uma das métricas que a gente mede, supondo aqui no nosso processo de suporte, é o tempo de atendimento, mas também a capacidade de encontrar soluções de forma rápida e objetiva, obviamente que dentro das limitações da situação, né? Tem situações que não dá para responder de forma rápida, mas de forma geral, o nosso objetivo é responder às solicitações de forma mais rápida e objetiva. Os problemas mais comuns costumam ser semelhantes na maior parte das empresas. Então, mesmo que os processos de Helpdesk sejam gerenciados de forma bastante diversa, de empresa para empresa, alguns problemas são bastante comuns e recorrentes na maior parte dessas empresas. O primeiro problema que a gente vê acontecer de forma muito comum é a descentralização. Então, quando as empresas não possuem um canal único para abertura dos tickets, há uma maior dificuldade no acompanhamento e, posteriormente, também na medição do desempenho. Então, se você tem vários canais em que é feita a abertura dos tickets, você tem uma dificuldade muito grande de acompanhar, porque você vai ter vários tickets abertos, supondo, por e-mail, vários tickets abertos acompanhados por papel, então você não consegue realmente centralizar tudo isso num local só. O segundo problema é a falta de padronização. Quando você não tem um canal ou mesmo uma forma padronizada para criar os tickets, é normal que sejam abertos chamados com pouca informação, o que acaba gerando retrabalho, com informação, ou ainda com informação sem padrão de formatação, que acaba fazendo com que essa informação seja difícil de interpretar. O terceiro problema é o retrabalho, que a gente já citou ali em cima, né? A abertura de tickets com informação faltando gera necessidade de um maior número de interação com os clientes e, consequentemente, o retrabalho, né? Então, você acaba gastando mais tempo tratando cada um dos seus tickets e diminuindo a eficiência do seu processo. E, por último, quando você usa canais ou softwares diferentes para abrir e para tratar os seus tickets, o que torna bem mais difícil você manter um histórico claro das informações do início ao fim do processo. Se você não tem todas as informações num lugar só, você realmente acaba perdendo, a informação fica fragmentada no decorrer do seu processo. Obviamente, agora que a gente apresentou os problemas, a gente tem que apresentar como que o Pipefy resolve esses problemas, né? O primeiro passo é a centralização. O Pipefy permite que você utilize diversos canais, como o formulário público, o e-mail inbox e até integrações com outros apps através do Zapier ou da nossa API para abrir tickets em um mesmo pipe. Então, você consegue dentro de um mesmo pipe, usar diversos canais diferentes, se esse for o caso, para atender melhor o seu processo. Além disso, você ainda consegue colocar todos os processos de tratamento interno das solicitações dentro do Pipefy,
Então, mesmo que você tenha um processo inteiro só para abertura do ticket e depois acabe delegando esses tickets para tratamento de outras áreas, você consegue colocar tudo isso dentro do Pipefy, fazendo conexões com outros processos, garantindo realmente que isso fique tudo centralizado dentro de uma mesma plataforma, facilitando o acompanhamento da informação. O segundo passo é a padronização. Quando você usa um formulário, seja o formulário do próprio Pipe para Helpdesk interno ou um formulário público para Helpdesk externo, você consegue estabelecer padrões para a criação de tickets. Como que você faz isso? Você pode usar campos obrigatórios para que todos os tickets tenham um mínimo de informação necessária, evitando o retrabalho que a gente mencionou, e também usar uma outra funcionalidade que a gente lançou recentemente, chamada condicionais em campos, que ela exibe ou oculta campos de acordo com uma lógica estabelecida, que permite que você aumente a complexidade dos formulários. Com as condicionais, você consegue, como se fosse criar formulários diferentes. Então, eu consigo exibir diversos campos e esconder outros de acordo com as seleções de outros campos. E, por fim, a comunicação. A gente consegue centralizar a comunicação e a resolução dentro do canal de abertura. Então, a gente usa modelos de e-mail automatizados para manter o cliente informado do andamento do tratamento do ticket e também uma outra funcionalidade chamada de email messaging para centralizar o canal de resolução dentro do Pipefy. Resumindo, a gente mantém toda a troca de e-mails dentro do Pipefy, dentro do card. Então, você consegue colocar todo o histórico de informação dentro dos seus cards. Os processos que a gente vai apresentar, pessoal, são bem simples, porque como eu mencionei a vocês, o nosso objetivo não é apresentar um modelo ideal ou um modelo que atenda a todo mundo. O que a gente estruturou foi da seguinte forma: a gente tem um processo de helpdesk externo, em que os cards são criados via formulário público. Desse processo de helpdesk externo, a gente tem algumas automações para que os cards sejam criados conectados automaticamente em 3 outros processos para tratamento da solicitação e que quando os cards são finalizados nesses 3 processos, eles são movidos também nesse processo de helpdesk externo para dar finalização a essa solicitação inicial. A gente também tem um processo que ele corre à parte, que é um processo de pesquisa de satisfação que a gente pode mandar para os nossos usuários no final do atendimento, usando um modelo de e-mail, para que eles avaliem o nosso atendimento, dando realmente fechamento ao nosso processo de atendimento. Realmente, o core, o principal desse nosso webinar é falar sobre todas essas funcionalidades avançadas que podem ajudar e muito você a gerenciar os seus processos de atendimento ao cliente dentro do Pipefy. Então, essas funcionalidades que a gente vai mencionar, elas vão ajudar você a atacar os problemas mencionados e otimizar o seu processo de atendimento ao cliente. A primeira funcionalidade que a gente vai mencionar é o formulário público. Então, essa funcionalidade consiste em compartilhar o formulário de entrada do seu Pipe, o formulário de início, para que os clientes criem tickets. Então, a gente gera uma URL pública de forma que todas as pessoas externas do seu processo consigam criar cards dentro dele. Nesse nosso formulário público, a gente vai usar campos obrigatórios para assegurar que todos os tickets sejam criados com o padrão mínimo de informações necessário. Dentro desse formulário, a gente vai usar também uma funcionalidade chamada condicionais em campos. Com essa funcionalidade, a gente consegue exibir ou ocultar campos com base na seleção de um campo. Por exemplo, a gente tem ali a categoria problema técnico. Quando essa opção for selecionada, a gente vai mostrar um campo específico e esconder vários outros campos. Com essa funcionalidade, a gente consegue aumentar a complexidade do form e tornar um formulário em vários formulários. Então, ele vira vários formulários em um só. A gente consegue criar várias versões de um mesmo formulário com essa funcionalidade. Assim, uma coisa que é bacana, pessoal, das condicionais, é que a gente consegue criar vários campos obrigatórios. Então, supondo tem uma série de campos, todos eles são obrigatórios, e quando eles estão ocultos pela condicional, eles não precisam ser preenchidos. Então, eu posso ter todos os meus campos, todos eles são de preenchimento obrigatório, mas se eu ocultei eles com a condicional, eles não precisam ser preenchidos. Então, isso é bem bacana para ajudar realmente a criar as regras no preenchimento da criação do ticket. Uma outra funcionalidade de criação de ticket que eu só vou mostrar realmente para vocês como configura, mas no nosso processo que a gente vai mostrar aqui a gente não utilizou,
que é o e-mail inbox, que é a funcionalidade para criar cards quando você recebe um e-mail. Então, cada pipe tem um e-mail único, que é esse endereço ali, o pipe47, pipe um número, @mail.pipefy.com, que você consegue configurar os campos para fazer a correspondência entre as informações do seu e-mail e os campos do formulário de início do seu pipe, para que toda vez que chegar um e-mail nesse endereço, seja criado um novo card no seu pipe. A gente não consegue substituir esse endereço por um e-mail próprio, então contato@o-nome-da-sua-empresa.com, mas é bem tranquilo você criar um redirecionamento, então do e-mail da sua empresa para esse e-mail, de forma que os cards sejam criados nesse seu pipe. Outra forma de criar cards no seu pipe de helpdesk é usar integrações. Então, você pode usar tanto o Zapier, que é essa ferramenta que eu mostrei na tela, quanto a nossa API, que é aberta, para integrar o Pipefy com mais de 1000 web apps para criar cards ou executar outras ações dentro do Pipefy. Então, independente de onde seja a origem das suas ações, você pode integrar o Pipefy com diversos outros apps. A gente vai usar as automações também, como eu comentei com vocês, para fazer as seguintes ações. Que quando o card do ticket é movido para a fase em andamento, dependendo da seleção de um campo, um novo card conectado será criado no pipe específico para tratamento. Então, essa vai ser a automação 1. Então, o novo card conectado vai ser criado. E quando esse novo card conectado for finalizado, o nosso ticket inicial também vai ser finalizado. Isso a gente usa, pessoal, realmente só para garantir que todo o nosso ciclo foi finalizado. Então, é sempre legal quando a gente faz essa automação de criar o card conectado, fechar o ciclo para garantir que o card pai vai ser finalizado também quando o card filho for finalizado, para garantir nessa questão dos tickets, para garantir que eles vão ser finalizados juntos. A gente também vai usar e-mails automatizados, então os nossos templates de e-mail, para confirmar a abertura do ticket. Então, assim que a pessoa preencher o nosso formulário público e enviar lá, ele vai receber um e-mail de confirmação com as informações do ticket dele. Vai receber também um novo e-mail assim que a gente mover para a fase em andamento, e um outro para informar que o ticket foi finalizado. E a outra funcionalidade que eu mencionei a vocês, que é a de e-mail messaging, que é a que permite que a gente faça uma troca manual de e-mails com os clientes. Então, supondo lá que eu mandei um e-mail template para o cliente, ele me respondeu, a resposta do cliente vai cair ali dentro do meu card, nessa opção aqui de e-mail que aparece aqui. Então, eu posso simplesmente abrir o e-mail dentro do card e responder ao cliente, sem precisar abrir uma caixa de entrada de e-mail, de forma que todas as conversas fiquem centralizadas em um só local. Eu vou começar o nosso fluxo, obviamente, do começo, que é o nosso formulário que eu mencionei a vocês. Então, esse é o formulário público, essa é aquela URL que eu mencionei a vocês, então a gente vai carregar ele aqui. Então, quando o cliente entra aqui, é isso que ele vai ver. A gente compartilha esse formulário com todos os nossos clientes e ele vê todas essas informações. Então, você pode ver aqui que ele só está vendo 3 campos. Então, eu vou preencher aqui meu nome, meu e-mail, e daí eu tenho esse campo, categoria da solicitação, certo? Na categoria da solicitação eu tenho todas essas opções. Então, primeiro eu vou escolher problema técnico. Quando eu escolho o problema técnico, ele abre aqui qual o problema técnico e detalhes. Aí eu pensei melhor e falei, não é problema técnico que eu quero, é problema de configuração. Aí ele muda aqui, tá vendo qual o problema de configuração. Vocês podem ver que tanto esse quanto esse, eles são campos obrigatórios, aquilo que eu mencionei com vocês. Então, todos esses campos, eles estão lá no meu formulário do meu pipe, todos esses campos existem no meu formulário, eles só estão ocultados por uma regra. Aí eu posso vir aqui e falar, não, eu quero solicitar um suporte em loco. Aí ele muda aqui e são campos diferentes, ó. Data da visita, endereço e detalhe. Mas eu vou vir aqui e falar que é um problema de pagamento. Aí eu vou selecionar o meu problema de pagamento e vou enviar para que seja criado o meu card. Aí aqui tudo isso é personalizável, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para personalizar. Enviei a solicitação, tudo tranquilo. Isso aqui seria supondo a gente manda para o nosso cliente. Então ele vai entrar direto, não precisa entrar no Pipefy, não precisa ser membro do Pipefy para criar essa solicitação. Então aqui, como eu mencionei com vocês, pessoal, eu tenho o meu pipe de helpdesk externo, que é onde eu acabei de criar um card. Eu criei um aqui de helpdesk interno só para mostrar para vocês a configuração do e-mail inbox. Aqui as solicitações tipo 1, 2 e 3, que estão conectadas ao meu de helpdesk externo, e a pesquisa de satisfação. Então aqui eu vou abrir o meu helpdesk externo para mostrar a vocês
como ficou o card que a gente acabou de criar. O card que a gente acabou de criar é esse aqui, de problema de pagamento. Então, a gente pode abrir ele aqui. Então, ele foi criado pelo formulário público, então ele não aparece aqui aquela informação de criação do usuário. Então, foi criado pelo Pipebot. Mas tem aqui as informações que eu inseri: nome Isabelle, e-mail isabelle@pipefy.com, categoria da solicitação, problema de pagamento, todas as informações que a gente precisa. Aqui vocês podem ver que tem essas opções tipo 1, tipo 2, tipo 3. Agora eu vou mostrar a vocês aqui o formulário, como a gente faz para compartilhar. Então, quando a gente abriu o formulário do Pipe, a gente pode clicar aqui em Share ou Compartilhar. Nessa opção, ele abre uma nova janelinha que a gente tem essa opção para compartilhar. Então, a gente vai ligar esse botãozinho que ele vai gerar essa URL que é o link público. Quando a gente vai pré-editar aquelas opções para deixar o formulário com as opções de personalização, você vai clicar aqui, em clique aqui para customizar o Public Form, e você vai ser direcionado para essa página. Nessa opção, vocês podem ver aqui, pessoal, que ele exibe todos os meus campos sem esconder, igual estava escondido lá no meu formulário quando a gente abriu. Então, todos esses campos existem, eles só estão escondidos pelas minhas regras condicionais, que eu já vou mostrar a vocês como que funciona. Então, nessa página aqui, a gente pode adicionar o logo, que aqui a gente faz o upload da imagem, colocar o título do formulário que vai aqui, uma descriçãozinha que vai abaixo, colocar o título desse botão que vai aqui, o fundo da tela a gente pode escolher uma imagem também, e a mensagem de confirmação, que é a mensagem que vai nessa tela aqui, a gente pode customizar também. Depois dessa customização, pessoal, eu vou mostrar a vocês como que a gente fez essas condicionais. Então, o que a gente pode editar aqui dentro para exibir ou não os campos daquela forma. Então, a gente vem nessa opção aqui, em configurar condicionais em fields. Vocês podem ver que eu tenho várias regras aqui. A primeira regra que eu condicionei é quando estiver a categoria em branco. Então, quando a categoria estiver em branco, eu escondo todos aqueles campos que eu tenho ali no meu formulário. Então, aqui, ó, para configurar as condicionais, eu vou dar só um exemplo para vocês, pessoal, que é bem tranquilo de configurar. Então, o nosso cenário é assim: quando a categoria da solicitação está em branco, a gente quer esconder todos esses demais campos aqui. Então, a gente só configura, seleciona aqui esconder ou exibir e seleciona dentre a lista de campos do nosso formulário o que a gente quer que esconda ou mostre. Para deixar o nosso formulário daquela forma, eu criei uma regra condicional para cada uma das opções do meu campo ali da categoria da solicitação. Então, um para a categoria em branco, um para problema técnico, um para problema de configuração, um para problema de pagamento, visita, reclamação, elogio e outro. Aqui no problema técnico, ó, nesse aqui, como a gente esconde alguns e mostra outros, ó, aqui a gente escolheu exibir qual o problema técnico e detalhes e esconder todos os demais que são relativos às outras opções. Aí aqui, supondo a gente já deu andamento ao nosso ticket, e a gente vai colocar aqui, escolheu a prioridade, e vai dizer que é tipo 1, e vai mover para em andamento. Quando a gente moveu para em andamento, como eu selecionei tipo 1, ele já foi automaticamente criado aqui em tipo 1, um card conectado, como eu comentei com vocês, usando uma automação. Então, eu posso rolar aqui para baixo e ver aqui que foi criado em a fazer um card conectado lá. Então, a gente já vai clicar aqui. Assim, antes de mostrar a vocês lá o card conectado, pessoal, queria só mencionar que, obviamente, para que a nossa automação funcione, é bem importante isso, que a gente tenha uma conexão entre os pipes. Então, o nosso pipe de helpdesk externo, ele está conectado com os 3 tipos de solicitação, com o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que a conexão faz, ela cria uma ponte entre os pipes, então a gente consegue transmitir a informação, seja manualmente ou automaticamente entre os pipes. Então, para criar conexão, a gente clica aqui em criar nova conexão e daí seleciona o pipe com o qual a gente quer conectar. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu configurei a regra de automação que criou esse card conectado, que é uma automação super simples. Ela é bem simples também, mas é importante a gente não esquecer de criar a conexão, que é um dos problemas mais comuns encontrados, que acaba gerando erro. Então, algumas das pessoas provavelmente já devem ter conversado comigo no chat do Pipefy, porque além de trabalhar com a parte de conteúdo, eu trabalho na parte de suporte, e uma dos erros mais comuns que a gente encontra em relação a automações é não ter criado a conexão.
Então, é bem importante a gente lembrar de criar a conexão. Então, as automações que a gente criou aqui, deixa eu dar um zoom na tela, foram aqui, ó, helpdesk tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, o que essa regra faz? Que quando um card for movido no pipe helpdesk externo para a fase em andamento e ele segue uma condição aqui, ó, essa condição configurada é que o tipo da solicitação é igual a tipo 1, ele vai criar um novo card conectado no pipe solicitações tipo 1 e aqui ele tem as configurações de correspondência do campo. Aqui a gente fez essa mesma correspondência com os demais tipos, então com o tipo 2 e o tipo 3. E aqui eu já vou aproveitar que a gente está na parte de automações e mostrar a vocês a outra regra que a gente criou, que eu já vou mostrar para vocês ela funcionando na prática, que é a que vai mover o card quando a gente moveu o card conectado. Então aqui, ó, quando a gente mover o card no tipo 1 para concluído, ele vai mover automaticamente o card em helpdesk externo para concluído também. Então, como a gente faz isso? Então, o evento é quando um card for movido no pipe solicitações tipo 1 para a fase feito. Então, quando ele for finalizado, a gente vai mover o card PY, que foi o card que gerou esse card, lá no pipe helpdesk externo para a fase concluído também. E daí a gente configurou essa automação também para os demais pipes. Então, mesma coisa para o tipo 2, mesma coisa para o tipo 3. Aí eu vou vir aqui nas solicitações tipo 1, que foi aonde o meu card conectado foi gerado. Então, eu estava lá, eu recebi a solicitação do meu cliente, fiz a minha tratativa inicial, já coloquei as minhas informações preliminares e vi que, ok, eu já ia passar ele para tratamento. Então, eu cheguei aqui nesse card, nesse pipe, ele está a fazer, aí eu vou passar ele para fazendo, mas eu preciso falar com esse cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em e-mail, primeiro eu vou copiar. Infelizmente, isso a gente ainda não consegue puxar automaticamente. Mas eu vou clicar aqui em e-mail, vou clicar em novo e vou colocar aqui, ó, vou colar o e-mail, falar. Como esse é um e-mail escrito manualmente, eu não tenho as informações, obviamente, mas eu poderia ter copiado ali da solicitação, mas daí eu enviei um e-mail enviado manualmente. Então, eu posso tanto desse pipe daqui quanto do outro pipe enviar e-mails de forma manual. Daí, supondo que eu já finalizei, já tratei aqui, eu vou mandar para feito. Na hora que eu mandei para feito nesse pipe aqui, eu posso voltar lá para o nosso outro pipe, que ele já vai ter sido movido para feito também. Aqui, nosso problema de pagamento já foi movido para concluído. Tudo isso foi feito de forma automática. Além disso, o que foi enviado aqui foram os templates de e-mail que a gente configurou. Então, um foi enviado quando foi a abertura do chamado, um chamado em atendimento, o outro chamado concluído. Então, eu vou mostrar a vocês como a gente criou esses modelos. Então, a gente abre aqui na engrenagemzinha, template de e-mail. Daí, eu vou vir aqui em o primeiro, a abertura do chamado. Nesses modelos de e-mail, a gente pode configurar usando diversos conteúdos dinâmicos. Então, essa informação aqui com esses valores estranhos, com o número da fase e o número do campo, essa informação é aqui, ó, a gente seleciona em conteúdo dinâmico. Então, em entidade, a gente seleciona a fase em que está a informação. E em propriedade, a gente seleciona qual é o campo. Então, aqui é a categoria da solicitação. Eu vim aqui, copiei e coloquei no título para saber qual era em relativo a que era esse problema. E daí, incluí também no corpo do e-mail, eu incluí mais informações. Uma informação bem interessante que a gente gosta bastante de incluir nas informações, nas nossas comunicações, essa informação que a gente chama de card ID. O ID do card, pessoal, é um número único, que ele é gerado para cada card. Ele é aquele número que fica na URL do card. Quando você abre um card, fica no link do card, esse é o ID do card. Ou também quando você adiciona um campo do tipo ID, ele é aquele número gerado automaticamente. Esse número é bem bom para a gente usar como número de chamado, por exemplo, porque ele é um número aleatório e ele não se repete. Então, a gente pode usar ele para número de chamado, colocando ele ali no nosso corpo do e-mail. Esse e-mail, a abertura do chamado, ele está configurado na nossa fase inbox. Então, para ver a configuração dele, a gente vem aqui em fases, depois em inbox e vem aqui na opção templates de e-mail. Ele já está aqui configurado em abertura do chamado. Então, para configurar, a gente primeiro seleciona aqui qual o modelo. Então, esses são os 3 que a gente tem disponíveis. O nome do remetente, a gente pode colocar ele
estático, então aqui equipe de suporte eu poderia colocar, por exemplo, o nome do responsável do card, daí ele seria dinâmico. O e-mail do remetente, pessoal, eu coloquei esse atributo aqui, card e-mail, então a gente seleciona aqui, ó, entidade card e propriedade e-mail, porque esse e-mail aqui é único de cada card. Então, se o cliente for lá e responder o meu modelo de e-mail, ele vai ficar gravado dentro do meu card. Então, isso é bacana para a gente centralizar as comunicações também. E o e-mail do destinatário é o e-mail que o cliente inseriu quando ele abriu o ticket. Então, e-mail, a gente só seleciona aqui e cola. Aqui eu vou mostrar para vocês como faz quando é respondido um modelo de e-mail. Então, como eu estava aqui, ó, esse meu card está na fase inbox. Eu vou mandar de novo um e-mail para mim, ele já foi mandado automaticamente, mas eu posso mandar manual. Então, quando eu clico aqui em template de e-mail, eu tenho a opção de mandar manual. Então, eu clico em novo, em abertura do chamado. Daí eu posso mandar de novo para mim, e aí eu posso responder manualmente. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, na minha caixa de entrada, os outros e-mails. Aqui, ó, o primeiro aqui, ó, recebemos seu chamado de suporte. Esse é aquele e-mail que o seu chamado é recebido. Então, esse é o primeiro e-mail, que é aquele de problema de pagamento. Então, ele já vem com as informações, o número do chamado, que é o ID do card, categoria da solicitação e detalhe. Isso a gente pode configurar o modelo de e-mail da forma que a gente achar melhor. Então, para colocar imagem, editar o formato do texto, isso tudo a gente tem, inclusive tem um webinar que foi apresentado na semana passada, em que eu passei mais informações também de como configurar os modelos de e-mail. Aí, o seguinte, informando que o chamado de suporte está em atendimento. Esse foi aquele que eu enviei manualmente aqui, pessoal. Sua solicitação de suporte Pipefy, aquele que eu mandei manual, chega dessa forma. E o finalizado, o seu chamado de suporte foi concluído. Esse que eu acabei de mandar foi esse aqui, ó. Recebemos seu chamado de suporte. Aí eu vou clicar aqui, ó, para responder ele. Eu vim aqui e respondi o e-mail. Aí aqui a gente espera um segundinho que já vai aparecer. A gente ainda não tem nenhuma notificação no card informando que foi recebido um e-mail. Ele só aparece aqui nesse sininho e quando a gente é responsável pelo card. Aí eu vou abrir aqui e já vem aqui, ó, e-mail. Tá vendo? Tem os templates de e-mail e e-mail. E aqui já tem o e-mail recebido. Tá vendo? O íconezinho é diferente quando ele é recebido e enviado. E já aqui a informação que é a resposta. Então aqui tem o texto do e-mail que foi enviado e a resposta do e-mail. E aqui a gente tem a opção também de responder e manter todo esse fluxo de informação dentro do próprio Pipefy. E por fim, eu só vou mostrar para vocês, pessoal, onde configura a funcionalidade de e-mail inbox, caso vocês tenham curiosidade de deixar a abertura de chamado por e-mail, é bem tranquilo também. Então, para configurar o e-mail inbox, vocês vão vir aqui nas configurações, na opção de Start Form. A gente vai rolar até lá embaixo e aqui vai ter a opção de caixa de e-mail. A gente vai selecionar habilitado. Aqui a gente vai ter o endereço de e-mail do Pipe, então para onde a gente tem que mandar os e-mails. E aqui a gente vai fazer a configuração dos campos. Então é bem importante que a gente entenda o tipo de campo que pode ser correspondido. O nome do remetente, ele pode ser correspondido com campos do tipo texto curto. Endereço de e-mail do remetente só com endereço de e-mail, com campo de e-mail. Destinatários copiados e assunto, ele pode ser correspondido com campos de texto curto, corpo do e-mail com campo de texto longo e anexos com campos de anexo. Respeitando essa limitação, você pode fazer a correspondência da forma que você achar melhor. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela participação. Caso vocês tenham dúvidas adicionais ou casos de aplicação específicos, podem entrar em contato comigo pelo chat INEP ou no e-mail isabelle@pipefy.com, que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Novamente, muito obrigada a todos pela participação, pelas dúvidas e espero contar com a presença de todos nos próximos webinars. Um bom fim de tarde a todos e nos vemos nos próximos webinars.